Boa noite a todos os presentes. Me chamo Franciele, sou moradora da cidade de Campo Alegre e mãe de um menino autista. Solicito primeiramente a passagem do vídeo do qual farei menção. E abraçar todos esses alunos com dificuldades que a gente encontra, não é 1, 2, 3, 5, 6. E como a gente como está aumentando esse número, sabe? Pois é, Então, acho que é um desafio nós aí. temos a questão do autismo, Sim. né, que agora é o da moda. E eu digo que é o da moda porque na minha época de alfabetizadora era o TDAH. Quando saiu, né, todo mundo, toda criança tinha diagnóstico de TDAH. Se ela não ficasse 5 minutos sentada na cadeira, tem TDAH. Ai, porque não para quieto? Tem TDAH. E a gente percebe hoje que é o autismo. Não desmerecendo aqueles casos que são reais. Mas eu já soube de médicos mesmo, de neurologistas, que muitos profissionais estão dando diagnóstico de autismo porque ele dá o direito ao segundo professor. Porque o TDAH não dá. Ai, meu Deus. E a gente entra num outro dilema então, aí, segundo o professor, né? Pois é. E daí eu te digo assim, isso faz aumentar, esse número de diagnóstico faz aumentar na saúde e vem mais verba. Né? A gente sabe que é um crescente. Aí eu te pergunto assim, isso é um problema, porque essa criança que não tem o autismo e vai carregar o diagnóstico, ela vai ser para sempre o diagnóstico. Sim, para sempre. Como isso é grave, sabe? Como isso é grave. E assim, a gente ouve, né? Nós estamos falando aqui de várias informações que vêm até nós, como professor. É essa fala que tu falou, de médicos que... você acha que ele tem? Sabe? Você acha? Então, vamos pesquisar, vamos ir mais a fundo, sabe? E a família, às vezes, acaba pegando esse acho, né? Não indo atrás, porque passa por várias etapas, por vários exames ali, né? Para fazer esse diagnóstico. Mas, às vezes, só com esse acho, já vem com essa informação. Então, como a gente tem que cuidar com isso, sabe? Sim, e assim, para aquela família que tem o despreparo, para aquela família que é leiga, ela vai identificar o autismo e muitas vezes ela vai usar esse diagnóstico para benefícios. Não para a criança, para ela enquanto família. Sim. Então, são casos e casos. Assim, né? Aí gera todo um conflito. Venho hoje fazer o uso da palavra livre na tribuna pular da sessão ordinária para deixar minha indignação em relação a algumas falas do podcast Inteligência Feminina que foi ao ar no dia 6 de outubro. A primeira fala que eu quero citar é: temos agora o autismo que é o da moda. Primeiro, que ser autista ou TDAH, que também foi citado na conversa, não é uma moda. Porque moda é tendência, estilo, comportamentos que as pessoas seguem e adotam para sua vida caso lhe agrade. Agora, a questão é, como que um transtorno de saúde mental que afeta a vida de milhares de pessoas no mundo, que causa dor, depressão, exclusão e até preconceito vai ser uma moda? Como é que algo que nasce com o indivíduo, algo que não tem cura vai ser uma moda? Não conheço ninguém que é autista ou pai de autista que queria para si ou para o seu filho essa tal moda como foi citado. Próxima fala que foi citada é: não desmerecendo casos que são reais. E outra fala que é que muitos profissionais estão dando laudo de autismo para crianças ter o segundo professor porque o TDAH não dá. Agora a gente vai entrar num ponto bem delicado, porque ele abre margem, essa primeira e a segunda fala, a possibilidade de ter existência de laudos falsificados. E falsificar laudo ou atestado médico é crime previsto no artigo 304 do Código Penal. E o seu texto diz o seguinte: dar ao médico, no exercício da sua profissão, atestado falso
gera pena, detenção de 1 mês a 1 ano. E um parágrafo único. Se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também multa. Agora me diz, que médico vai manchar a sua reputação, o seu nome para dar um laudo porque uma mãe quer? Que profissional, após no mínimo 6 anos de estudo, mais o período de residência médica em neurologia, que dura mais 3 anos, vai deixar uma mãe dizer o que o filho tem e assinar embaixo? E eu vou para a última frase que eu quero citar, que é que tem pais que usam diagnóstico para benefício enquanto família. Eu me pergunto qual é esse benefício. E antes de falar de um dos benefícios que uma criança autista, família, possa ter, eu quero deixar aqui os gastos que um pai, uma mãe de um autista tem. Eu vou dar uma estimativa mais ou menos do nível 1, tá? Não é nível 2 e 3, porque o nível 2 e 3 pode ser um gasto bem maior. Então, a partir do momento que a escola, porque é o primeiro lugar que tem, é a escola vê que tem alguma coisa na criança, ela vai chamar o pai e a mãe e vai dizer, ó, procura um psicólogo, uma psicopedagoga, um neurologista. Então, os pais vão à procura de um psicólogo ou de um psicopedagogo, vão gastar na média de R$350 até R$1.500. Vai depender do profissional, vai depender de tudo que for feito. Depois que é feito todos esses procedimentos, ele vai indicar o neuro. Se ele vê que tem alguma coisa, ó, não está fechando, ele vai indicar o neuro. Se esperar pelo SUS, aqui em Campo Alegre, eu digo que é rápido, é 3, 4 meses. Mas se o pai tem a pressa, porque está aquela agonia em casa, então ele vai pagar mais ou menos de R$350, R$400, dependendo do médico. Ali, talvez o médico vai pedir mais algumas intervenções, vai pedir mais alguns exames, e até ali, para fechar um laudo, vai gastar em torno de R$2.500. Ninguém vai gastar menos que isso para fechar um laudo, indo, e não é de um dia para o outro, né? É várias sessões. Agora, fechou o laudo, não conseguiu as terapias pelo SUS, porque a fila do SUS é bem grande. Então, vai pagar fono, vai pagar TO, vai pagar psicoterapia, vai pagar fisioterapia em alguns casos. Algumas crianças precisam de complementação alimentar porque não se alimentam. Algumas usam Respiridona, outras usam outro medicamento que às vezes tem, às vezes não tem no SUS e tem que comprar. Uma média no mês com terapia, medicação, alimentação, R$2.260 por baixo. Por baixo um pai vai gastar. Então isso se for nível 1. Agora se for nível 2 ou 3, dá para multiplicar por 3, por 2, até mais porque precisa de mais terapias. Agora eu vou falar do benefício que essa família tem, então, como foi citado, que a família tem benefício, que é o BPC, que é o benefício da prestação continuada. Esse benefício, para poder ter, tem que se encaixar em alguns critérios, não é todo mundo que consegue, né? Um deles é a renda, que diz que se o número resultante da divisão da soma de todas as rendas pelo número de pessoas da família for menor ou igual a 325,50, vai ter direito. Então tem que ser uma renda muito baixa. Para que a pessoa vai se sujeitar para ganhar quanto? 1.350. As terapias, 2.260. Para ganhar 1.350. Não fecha a conta, uma matemática bem básica, né? Não fecha, não fecha. Mas vamos supor que a família só quer o 1.300, né? Mesmo ela tendo só o 1.300, não fazendo as terapias, ela vai ter gasto com essa criança, porque algumas usam fralda por muito tempo, algumas vão precisar desse complemento que não é barato, é menos de R$100, você não acha uma lata, e você dá, porque ou você dá, ou o teu filho fica com a imunidade baixa e vai ficar doente, você não tem opção. Então ele vai gastar uns 300, o restante vai ficar para aluguel, água, luz, acabou, não tem. Então não é um benefício, digamos assim, tão lindo e bonito como, né, deu a entender ali. E para finalizar, eu vou deixar aqui um pouco sobre o autismo, tá? Sobre essa criança que tem laudo, que são autistas, porque se tem laudo é autista. A gente não está aqui para contrariar laudo médico, porque é crime, como eu já falei. E, infelizmente, a criança vai carregar o laudo para o resto da vida. Por isso que para fechar um laudo não é do dia para a noite, demora. Por isso que tem muitos pais que demoram para aceitar, porque não suportam pensar a dor que o seu filho pode ter no futuro por não se encaixar nos padrões da sociedade. Só quem vive o autismo dentro de casa pode dizer o quanto dói, o quanto machuca essas falas. Quantas mães de autistas de suporte nível 3 nunca vão ouvir seu filho falar a palavra mãe? Quantas de nível 1 e 2 lutam para os seus filhos comam alguma coisa saudável, que sejam aceitos nas escolas,
que tenham profissionais que os entendam, que brinquem com os amiguinhos. Quem olha o meu filho pode dizer que ele é uma criança normal, mas não sabe o que eu passei e o que eu passo todo santo dia para deixar ele parecer normal para uma sociedade cheia de preconceito, uma sociedade que acha que crise é birra, falta de limite, uma sociedade que acha que só queremos benefícios com laudo, que só o que nós queremos é que nossos filhos sejam aceitos, tratados nas suas limitações e amados tanto quanto uma outra criança típica. Por fim, encerro minhas palavras tendo apoio de algumas mães de autistas que também estão magoadas com todo esse episódio. Com autorização, cito as mães Tayla, Adriana, Maiara, Daniele, Josiele, Natiele. Obrigada.